Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nosso tema de hoje fala: você é influência aonde vive? Será que estamos sendo influentes no meio do nosso trabalho, com nossos amigos? Estamos sendo boas influências na nossa igreja? Estamos sendo boas influências mesmo estando longe da igreja? Então, quero trazer para você algumas reflexões que eu tirei do texto, para a edificação da sua vida, e que o Senhor venha falar grandemente com você, assim como falou comigo. O que sabemos, que José, ele foi um jovem que desde o início ele teve uma ótima criação, onde os pais, o pai e a mãe, lhe deram os melhores recursos, de estudos, e ali ele aproveitou, aprendeu e principalmente a obedecer, a ordem dos pais, que é algo importantíssimo, para um jovem, principalmente naquela época era algo essencial. E a gente vê também que ele coloca em prática também, lá na frente a gente vai ver que ele coloca em prática todos esses ensinamentos que os pais dele, ensinou, ele coloca em prática ali no serviço do palácio, onde ele ficou ali cativo, no Egito. E nosso texto, ele está baseado em Gênesis, no capítulo 39, tá bom? Gênesis capítulo 39, no versículo 6 em diante, eu tirei, Aqui no versículo 6 do capítulo 39, diz assim: Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: Venha, vamos, saia comigo. E ele recusou. Assim: Escute, meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nessa casa eu mando, tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora. Pois a senhora é a esposa dele. Sendo assim, como poderei eu fazer uma coisa tão imoral e pecarei contra o meu Deus? Era a situação onde José foi colocado, Sabemos que no início, José ele foi vendido, pelos irmãos dele, foi comprado, por Potifar, e ali ele começou a trabalhar na casa de Potifar. Ele era ajudante particular de Potifar. Então, Potifar ele deu a ele a chave da casa. Ele era como se fosse um mordomo, E ali ele passava as ordens para os outros empregados e tudo mais. Ele tinha uma confiança muito grande, em José. E o que destacou aqui em José, que ele não deixou se influenciar, Ele não deixou se influenciar por ele ter essa moral com o seu patrão, Ele não deixou se influenciar em querer ficar com a mulher do patrão dele. Simplesmente ele fugiu da aparência do mal, Aonde ele estava, ele continuou sendo um servo leal, um servo fiel ao Senhor, E mostrou mais ainda como ter um caráter cristão em meio às dificuldades, E mais à frente, que ele foi perseguido, E foi levado para a cadeia, Aí ali ele falou que ele era inocente e tudo mais, que ele não tinha culpa, que foi uma armação, que a mulher inventou tudo isso para que ele fosse acusado, E ele continuou falando que era inocente. E vemos aqui na Bíblia que a cultura do Egito era severa, Quando acontecia, e principalmente com pessoas da alta sociedade, era levada à morte. As pessoas não tinham chance de vida, Não tinha chance de ter um advogado para defender. Mas vemos aqui nitidamente que os planos do Senhor estavam acontecendo na vida de José, Era só o início do plano que o Senhor tinha na vida de José. Naquele momento que ele estava na cadeia, que ele ficou ali em cárcere, privado talvez, de comer ou até mesmo beber, ele não se vitimizou, Ele não se tornou vítima da situação, Vemos mais um pouco à frente que na cadeia ele fez amizades, Isso lá no capítulo 39, no versículo 21,
23, ele foi, né, para a cadeia, e mesmo assim, mesmo estando preso, né, naquele momento tão difícil que ele se encontrava, José, ele não se abateu, simplesmente continuou confiando no Senhor. Olha que fé linda, né? Um testemunho de vida maravilhoso, que a gente tem que trazer isso para nossa vida, né? Ele não deixou que essa situação tirasse o foco dele, desanimasse ele. Ele continuou focado no Senhor, continuou firme na presença do Senhor. E o Senhor honrou, né? Mostrando para ele que ele estava o tempo todo cuidando de todos os detalhes. E fez amizade com duas pessoas específicas, que a Bíblia fala, né? Que foi os copeiros do rei, né? Eles estavam passando por alguma situação lá dentro do palácio e eles acabou sendo presos, caindo ali. Ambos, os dois, tiveram sonhos. E não vou também entrar muito em detalhes, senão fica muito gigante esse vídeo. Mas se você quiser olhar, tá lá em Gênesis 40, tá? Começa o início dessa interpretação de sonhos de José. Em Gênesis 40 ele explica os sonhos, né, de cada um. E as interpretações só intensificava mais a grandeza do nosso Deus, né? Então, assim, foi algo lindo, sublime, né? Que ele fez, né? Além dos copeiros, né? E também os sonhos também que o rei teve, que também está em Gênesis 41, né? Que fala também, né? Onde ele também interpretou os sonhos. E José, ele aconselhou também o rei, né? Ele usou os ensinamentos que foi dado durante toda a sua vida ali com seus pais e colocou de uma forma que Deus também mostrou que ele estava ali no controle de tudo. E isso chamou muita atenção, né? Naquela época, Faraó, ele amou conhecer José, né? Tanto que o fez governador, né? Ele ainda era prisioneiro naquela época, né? Ele poderia estar muito bem ali revoltado, chateado por estar ali ainda na cadeia, mas simplesmente ele não virou as costas, né? Não esqueceu do seu chamado, né? Essa mudança, essa diferença, né? Da influência de José ali no meio das pessoas onde ele vivia, né? Ele influenciou de certa forma aquelas pessoas, trazendo ideias, trazendo interpretações, mostrando a diferença, né? E influenciou aquele lugar, né? Mostrando um caráter cristão, mostrando que um verdadeiro cristão faz a diferença onde chega. Mais uma vez, mostra o quanto o nosso Deus, ele capacita, mesmo no momento mais delicado, mais complicado, que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, mas o nosso Deus, ele tem a capacidade de mudar a situação, né? E ele não deixou o orgulho crescer, foi fiel a Deus, né? E ali ele teve sucesso. Em Gênesis 42, né? Ele fala que também reencontrou os irmãos. E a gente vê também na história que ele não se vinga. Ele poderia ter se vingado dos irmãos, né? Que o traíram. Mas simplesmente ele abraçou, os acolheu, né? Os amou, né? Aproveitou aquele momento que ele estava em união. E ali ele glorificou mais ainda o nosso Deus, né? Coração limpo, né? Obediente ao Senhor, né? E o nosso Deus, ele recompensa, né? E Deus restituiu a ele a sua família, né? E eu quero trazer para você que mesmo no momento sendo dolorido, mas não feche os olhos para o que pode acontecer. É o que faz a gente crescer espiritualmente, né? Muitas vezes Deus coloca nós nessas situações porque Ele quer nos aperfeiçoar em algum dos nossos talentos, né? Quer nos dar mais sabedoria, né? Para provar nosso caráter, né? E fidelidade. E é uma prova de amor para o nosso Deus, né? Muitas das vezes é muito difícil de entender. Às vezes vem assim a situação onde é muito dolorido, né? Mas que fiquemos atentos à voz de Deus e sempre atentos ao que Ele está nos ensinando. Então, nosso Deus, Ele permite coisas que talvez a gente nunca vai entender, compreender a lógica humana, mas temos que tirar sempre esse lado, que nosso Deus ele está nos ensinando a sempre a melhorar, a nos aperfeiçoar, né? E que não deixamos escapar as oportunidades que venham a surgir na nossa caminhada como cristão. Então, se você estiver no seu trabalho, se você estiver com seus amigos, estiver com sua família, não deixe que as influências de fora
venha interferir no seu caráter, na sua influência como cristão. E confiar que o nosso Deus ele está no controle de tudo, né? Está cuidando de todos os detalhes. Bastamos nós confiar nele, né? Entregar nosso caminho a ele, né? E o mais ele fará por nós. E é isso, meu querido e minha querida. Que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar a sua vida grandemente através desse vídeo. Curta, compartilhe, tá bom? Se você gostou desse vídeo. E que o Senhor, nosso Deus, abençoe sua vida grandemente, tá bom? Assim como ele abençoou a minha vida e tem abençoado a cada dia. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.